Ok, vamos lá. Nós temos conversado um pouco sobre essa realidade de nós, muitas vezes, vivermos inseridos numa sociedade que saiu da rota de Deus, daquilo que Deus programou para que nós, como seres humanos, pudéssemos desfrutar e usufruir e termos assim a construção de uma vida que fosse realmente significativa e plena para nós, mas também para as sociedade de uma forma geral. Então, a gente tem falado sobre esse tema, fora do trilho, quando a vida segue, não segue a rota de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco a respeito da realidade de nós termos uma sociedade fora do trilho do compromisso. Quando nós olhamos para a vida da nossa sociedade, a gente percebe que o relativismo da sociedade pós-moderna, ela afeta o nível de compromisso que nós temos na nossa vida. Quando pessoas um pouco mais jovens aqui, jovens há mais tempo, ok? Os jovens há mais tempo aqui devem se lembrar, por exemplo, que geralmente um jogador de futebol, quando ele começava a carreira dele, ele começava num clube e ele terminava a carreira dele dentro daquele clube. E era muito raro um jogador de futebol ficar mudando de clube, mudava, mas às vezes assim demorava muito, o sujeito jogava muito tempo num determinado clube, e aí então ele mudava, e quando mudava era uma pegação do pé da torcida, Hoje o cara começa a jogar bola, aqui joga 2 anos no Santos, aí ele já vai para o São Paulo, depois vai para o Corinthians, e depois o Pelé, por exemplo, ele começou no Santos e ele terminou no Santos, ele foi jogar num outro clube fora do Brasil. Então eles tinham essa questão do compromisso. Também a perspectiva, por exemplo, da carreira profissional. Aqui eu tenho profissionais que têm muito mais gabarito para falar disso do que eu, mas a perspectiva da carreira profissional, da maneira que se vivia a carreira profissional, alguns anos atrás, era bem diferente de hoje. O sujeito ele começava numa empresa, por exemplo, e ele desenvolvia a carreira dele dentro daquela empresa. Ele tinha um compromisso com a empresa, não era apenas uma perspectiva de eu vou trabalhar aqui para ganhar dinheiro. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas começam um trabalho numa empresa, mas ele já começa ali de olho numa outra, que vai lhe propor uma alternativa melhor, Em outras palavras, as pessoas não vestem a camisa. Isso vem também para o lado da política, Nós olhamos para a política e nós vemos isso presente dentro da realidade política do nosso país, As transações, as mudanças de partidos e de coligações, e tudo mais, sempre por um interesse por detrás, maior do que essa ideia do compromisso. A perspectiva, às vezes, do profissional dentro do próprio trabalho dele, que ele assume alguns compromissos no trabalho, mas depois, com o passar do tempo, ele vai relaxando, nesses compromissos. Isso traz, vindo para o lado mais pessoal, afeta também nossas relações. Hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas começam um relacionamento sem nenhum nível de compromisso, de comprometimento nesse relacionamento. Vamos ver, vamos tentar. Se der certo, a gente leva para frente, se não der certo, a gente acaba, a gente desfaz. No meio da galera, no meio da juventude, esse negócio do ficar, já traz essa concepção. Eu não tenho compromisso com a pessoa, eu vou ficar com ela um pouco, eu vou usufruir dela um pouco, daquilo que ela pode me dar, daquilo que eu posso dar para ela, e depois cada um segue o seu caminho. E isso afeta, inclusive, a perspectiva da própria religião também. Em termos de trabalho, por exemplo, eu queria mostrar um pequeno texto dessa Marcinéia Oliveira. Ela é uma pessoa que trabalha na área de recrutamento e treinamento, ok? Na área de recursos humanos, e ela diz o seguinte: a falta de comprometimento é uma epidemia que aumenta a cada dia. Eu tenho o texto aqui, deixa eu pôr para vocês também, espera aí. Foi? Mas vocês mudaram aí, Não? Mudou aqui? Ok. Então, olha só, acompanha comigo aí. A falta de comprometimento é uma epidemia que aumenta a cada dia e tem afetado muitas empresas. Antes de mais nada, é interessante entendermos o que realmente significa comprometimento. Essa palavra deriva de comprometer, que, de acordo com o dicionário, significa obrigar-se por compromisso verbal ou escrito. Partindo dessa definição, os profissionais, quando aceitam um trabalho, obrigam-se em acordo verbal
e inscrito a cumprir determinadas atividades, as famosas atribuições do cargo para o qual foi contratado. Então, quando você é contratado, você tem as suas atribuições, você assina e se compromete, né? ou por papel ou verbal. No entanto, no dia a dia, acabam descuidando desse acordo e não cumprem nem metade das suas atribuições. Vão empurrando com a barriga e perdem o compromisso inicial, além do comprometimento. Então veja, essa realidade da falta de compromisso dentro da nossa sociedade afeta as diversas áreas da nossa vida, o que inclui a perspectiva do trabalho, mas inclui também a perspectiva do casamento e de outras realidades. E isso, como eu disse, muitas vezes chega na própria perspectiva, hoje, cotidiana, do nosso dia a dia, no Ocidente pelo menos, da realidade da igreja, né? ou da fé, ok? A ponto de nós termos pessoas, por exemplo, que se dizem cristãos, que afirmam ser cristãos, mas que não são comprometidos com a igreja. Então é uma espécie, uma categoria nova de cristãos, né, que está surgindo aí, chamado de os desigrejados, né? Cristãos descomprometidos com a igreja. Será que existe isso? E geralmente, a maioria das vezes, o argumento usado tem a ver com o fato de nós olharmos sim para a igreja, pelo menos numa perspectiva institucional, e nós vermos tantas falhas, né, tantos equívocos, tantas ações que realmente são erradas, ok? Que são ações erradas. Então as pessoas tomam essas perspectivas presentes naquilo que a instituição igreja, e elas se justificam a partir disso para dizer que elas são cristãs, que elas creem sim na Bíblia, em Deus, em Jesus Cristo, mas que elas não querem nenhum tipo de compromisso com a igreja. Agora, será que isso é possível? Igreja, na perspectiva bíblica, tem a ver com quem nós somos, ok? Se você foi alcançado pelo Evangelho, ou se você se render ao Evangelho, então, na perspectiva daquilo que a Bíblia apresenta para a gente, você é a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja, apesar da igreja. Ok? Apesar das falhas que a gente vê na instituição, na estrutura humana que nos é apresentada, nós somos igreja. É totalmente alheio à realidade daquilo que as Escrituras apresentam para a gente, as Escrituras bíblicas apresentam para a gente, essa ideia de nós sermos cristãos, mas nós sermos descomprometidos. Veja, para Jesus o discipulado é uma realidade radical. Ô, gente, me ajuda aí, porque o negócio está ruim aqui. Ó. Quando eu pegar aqui na mão, vocês mudam aí, porque senão não vai dar. Discipulado radical. Lucas 14, 25 a 27 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Veja, esse é um texto nas Escrituras que muitas vezes não nos é apresentado. Essa é uma perspectiva, uma figura, uma visão de Jesus que muitas vezes nos é omitida no cotidiano, daquilo que hoje a gente no Ocidente chama de igreja, chama de fé cristã, e apresenta para as pessoas como sendo uma proposta de Deus para a nossa vida. Hoje em dia é apresentada uma figura de Deus, ou uma figura de Jesus, como sendo alguém que, no argumento de que Ele nos ama, por detrás do argumento de que Ele nos ama, está a ideia de que Ele é tolerante para com a nossa postura de vida, que Ele é tolerante para com a nossa indiferença, que Ele é intolerante para com a nossa vida que muitas vezes segue numa rota contrária àquilo que Ele projetou e que Ele apresenta para a gente que é o correto para a vida. A ideia de que se Deus é amor, então Ele é tolerante para uma vida descomprometida. Mas veja, esse texto mostra para a gente que o discipulado de Jesus, a proposta de vida de Jesus é radical. Jesus desconhece qualquer forma de cristianismo que não seja comprometido.
Jesus desconhece qualquer tipo de fé que seja autêntica, que não passe pela realidade de uma vida de compromisso. E olhando para o livro de Juízes, o juiz que vai nos ajudar a entender um pouco hoje essa questão de sairmos do trilho do compromisso, é, na verdade, uma juíza. O nome dela é Débora. A história dela está lá em Juízes capítulo 4 e 5. O texto, na introdução da história de Débora, diz assim para a gente: depois da morte de Eude foi um dos juízes que nós vimos na semana passada, mais uma vez os israelitas, que eram aqueles que representavam pessoas que afirmavam crer em Deus lá no passado, lá nos livros do Antigo Testamento, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. É interessante isso, preste atenção. Fizeram aquilo que o Senhor reprovava. Gostemos nós disso ou não, o Deus que a gente diz que é amor, não aprova determinadas coisas. Tem coisas que Ele reprova. Então eles mais uma vez fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Orosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. É muito interessante essa afirmação. Débora é a única juíza, ok? Entre todos os juízes que a gente tem no livro dos juízes, nós temos uma mulher, uma representante feminina, ok? É Débora, ela está aí. Então, vê que a mulher era fera, né? Para estar aí no meio da umaiada aí, ela era fera. Então, e ela era uma profetisa, diz. Ela julgava as causas de Israel. Quando as pessoas tinham contendas, quando as pessoas tinham algum assunto a ser tratado, naquela época não tinham os tribunais, não tinham os juízes, não tinham os advogados, né? Mas tinham os profetas e as profetisas. Então as pessoas iam até eles, e profeta e profetisa nas escrituras não é aquilo que a gente vê hoje em dia em alguns lugares por aí, que fica adivinhando o futuro da gente, ok? Na verdade eles eram pessoas que traziam uma palavra de discernimento, de sabedoria, de orientação de Deus para determinadas circunstâncias que as pessoas viviam e apresentavam para eles. E nessa época, quem fazia isso era essa mulher chamada Débora. E Deus, então, levanta Débora para, nessa situação de opressão que Israel estava vivendo, mobilizar, ok, Israel, através de um homem chamado Baraque, para que a nação de Israel fosse libertada dessa opressão que eles estavam agora experimentando, que eles estavam agora vivendo. Então, eu quero olhar um pouco para a história de Débora com você, começando a ver como é que a nossa vida pode sair do trilho do compromisso, ok? O que pode tirar a nossa vida do trilho do compromisso? Primeiro, o medo de responsabilidade. O medo da responsabilidade. O verso 6 e 8 diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, se não for, não irei. Veja, ele era um homem, ele era um soldado, ele era um comandante, e Débora, consultando a Deus, orando e falando com Deus, Deus diz para Débora: chama Baraque, porque eu vou estar com Baraque, e eu vou liderar Baraque para que ele lidere os exércitos de Israel, e a nação de Israel possa ser libertada. E aí ela chama Baraque e diz para ele: olha, o Senhor disse para você ir liderar os exércitos de Israel, que ele vai libertar a nação de Israel através de você. E aí o que Baraque faz? Baraque diz para ela: se você for comigo, eu vou. Que diferença isso faz? Que diferença faz, com todo respeito às mulheres, ok? Mas que diferença faz ter uma mulher no meio de um exército inteiro? Por que Baraque faz isso?
Baraque faz isso porque Baraque não quer assumir a responsabilidade por aquela empreitada. E se não dá certo? E se eles perdem? E se as coisas não saem do jeito que Débora está dizendo que vai sair? Débora tinha uma referência de liderança já presente em Israel. Então Baraque diz: ok, eu lidero, mas eu quero que o povo saiba que você está comigo. Nós vivemos numa geração que teme se comprometer. Nós vivemos em meio a uma geração que teme ter compromisso, que pensa mais de uma vez para assumir responsabilidades. Nós podemos perceber isso, por exemplo, olhando para dentro das nossas próprias casas. Muitas vezes para a vida da nossa juventude, para a vida dos nossos filhos, que custam assumir responsabilidades, que custam olhar e dizer assim: não, opa, peraí, isso aqui é minha responsabilidade. E muitas vezes nós não gostamos disso, mas isso é fruto da nossa proteção exagerada para com eles. Nós estamos sempre protegendo-os demais. Isso faz com que custe mais eles amadurecerem. Eles têm consciência de que são adultos, a ponto de hoje, dentro do conceito da psicologia, já se usar a expressão adultescência, né? Que é a ideia de adultos que ainda têm um comportamento de adolescentes. Gente de 25, 30 anos de idade que ainda tem atitudes e comportamentos de adolescentes. Essa perspectiva de uma geração que entra no mercado de trabalho muitas vezes, mas sem compromisso. O compromisso é consigo mesmo. Então enquanto aquilo me satisfaz, eu permaneço. Quando não me satisfaz mais, eu saio. Uma geração que muitas vezes olha para o trabalho como apenas um trampolim, um meio para que possa ser alcançado outro fim. Eu quero passar, na verdade, 6 meses na Austrália. Então eu vou trabalhar 1 ano. Para então eu ter dinheiro, juntar dinheiro, e aí depois eu ir para a Austrália e passar 6 meses na Austrália. Mas a empresa, o empregador, está contratando alguém em quem ele quer confiar que aquela pessoa vai estar envolvida com o projeto da empresa. E o sujeito começa a dizer: não, é isso aí e tal, mas daí 1 ano ele fala: estou pedindo as contas. Mas por que eu vou para a Austrália? Mas como? A gente está precisando de você, tinha um projeto que nós combinamos de 2 anos. Não, mas agora eu quero ir para a Austrália. Uma geração que não quer se comprometer, porque compromisso gera responsabilidade. E o apelo que a nossa sociedade tem para uma vida confortável nos leva à postura de medo em relação às consequências que nós vamos ter que assumir. Veja, a gente precisa entender o que Baraque estava sentindo, ok? Em Juízes capítulo 5, versículo 18, agora sim. Diz assim: o povo de Zebulon arriscou a vida como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Veja, o que Débora está dizendo para Baraque é: pegue esse povo e vá para a guerra. Gente vai morrer. Consequências haverão de Baraque sair com os israelitas para a batalha. E ele é o comandante. E pesa sobre ele a responsabilidade daquilo que vai acontecer. Muitas vezes, nós temos crises, por exemplo, dentro dos nossos relacionamentos. Crises, às vezes, dentro de uma equipe na empresa. Crises dentro da própria vida comunitária, da igreja. Crises, às vezes, no casamento, porque ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer assumir o ônus. Ninguém quer dizer: não, é assim que tem que ser, é assim que nós vamos fazer. Porque haverão consequências. E quando as consequências vierem, nós vamos ter que lidar com elas. E consequências em todas as decisões que nós tomamos são sempre meio a meio. Vocês lembram da decisão lá na Copa do Mundo? Não me fala do Copa, gol da Alemanha. Não me fala da Copa do Mundo. Não, mas vamos falar da Copa do Mundo. Você se lembra da decisão do técnico da Holanda? Quando
o time foi disputar pênaltis e ele resolveu tirar o goleiro titular e colocar o goleiro reserva. A discussão, a polêmica que foi, para quem acompanha, né, e gosta de futebol, né, foi uma discussão, uma polêmica, como é que foi? Tá? Só que deu certo. O cara defendeu 3 pênaltis. Deu certo. E aí o sujeito saiu aclamado, o técnico saiu aclamado. Não, mas ele fez. Agora imagina se tivesse dado errado. É um irresponsável, esse cara não considerou o goleiro titular, e tal, né? Todo mundo ia acabar com ele. Porque toda decisão que nós tomamos é 50-50. 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, e se der certo nós vamos ser aplaudidos e aclamados, e se der errado nós vamos ser massacrados. Então nós temos muitas vezes medo de tomar decisões por conta disso, e isso nos leva ao descompromisso. Às vezes alguém precisa, um dos pais, ou um pai precisa dizer, não é assim que vai ser, não é por aqui que a gente deve ir. Tem que dizer não para o filho, mas o pai fica esperando a mãe fica esperando o pai, e nenhum dos dois quer fazer, nenhum dos dois quer assumir a responsabilidade. Às vezes isso acontece dentro da relação conjugal, marido e mulher. Medo das consequências. Às vezes nós até nos dispomos a fazer alguma coisa, desde que a responsabilidade não seja nossa. É isso que Baraque está fazendo. Ok, eu vou, mas a responsabilidade é sua. Venha comigo, Débora. A responsabilidade vai ser sua. É isso que às vezes acontece dentro das nossas relações. Nós até nos dispomos a fazer, mas alguém precisa assumir a responsabilidade. Para que se não der certo a gente diga, ó, você que disse para fazer assim. Deixa os homens ficarem bravos comigo, né? Maridos, quantas vezes a gente faz isso com as nossas esposas? Você é o líder. Você é responsável. Eu sou responsável. Pelo menos na perspectiva daquilo que as Escrituras nos apresentam. Pode não ser o que a sociedade nos apresenta, mas o que as Escrituras nos apresentam diz que nós, homens, somos os responsáveis. Nós somos os cabeças, nós temos que tomar a decisão, nós temos que dar a palavra final. Ainda que seja, sim senhora. Sim, porque a mulher, ela é auxiliadora idônea. Muitas vezes ela traz para a gente a palavra de sabedoria, e o mais sábio é fazer realmente aquilo que ela está dizendo. Mas veja, a responsabilidade precisa ser nossa. Eu me lembro de anos atrás, quando a minha esposa, a Suzy, ela trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, e estava naquele período de privatizar o banco, e estava uma pressão muito grande, e ela estava muito desgastada com tudo aquilo, e começou a ter uma série de problemas de saúde, e eu sempre dizia para ela, amor, se você quiser, saia do banco, tudo bem. Se você quiser, saia do banco, tudo bem. Até que um dia eu estava orando, e eu orava por ela sobre essa questão do banco, e Deus disse para mim, você está colocando o jugo da responsabilidade sobre ela. Você está dizendo para ela tomar essa decisão, e que está tudo bem. Mas as implicações disso, nós tínhamos plano de saúde que vinha do banco. A igreja que eu pastoreava na época não me dava plano de saúde, e nem ia dar se ela saísse do banco, não tinha dinheiro para dar. Nós tínhamos vale-refeição, que era aquilo que fazia a despensa do nosso mês. Haviam implicações. E eu não pensava nisso em relação a ela. Faça, está tudo bem.
Mas aquele dia, naquela manhã, eu a chamei para conversar e disse para ela assim: você vai sair do banco. Você quer sair do banco? Ela disse: eu quero. Falei: então você vai sair do banco. E ela falou essas coisas para mim, mas e o plano de saúde? E eu disse para ela: é minha responsabilidade. Você vai sair do banco. Deus vai nos suprir naquilo que precisar ser suprido. E eu fui com ela conversar com o gerente para ela pedir a demissão. E me assentei ao lado dela quando ela assinou a carta de demissão dela. Eu me coloquei entre ela e o meu sogro, que aposentou num alto cargo no Banco do Estado de São Paulo. E achava um absurdo, uma loucura, a filha deixar o banco. O fato é que a responsabilidade era minha. Eu tinha que assumir o compromisso. Acontecesse o que viesse a acontecer, a decisão tinha que ser minha. De acordo com aquilo que ela quisesse, era a profissão dela, mas era o que ela estava querendo, mas ela estava com medo das consequências. Então eu tinha que tomar essa responsabilidade. Quando a gente não faz isso, nosso casamento, a criação dos nossos filhos, nosso trabalho e até mesmo o nosso serviço ao reino de Deus sofre as consequências. Então, a primeira realidade que faz a gente sair do trilho é esse medo da gente assumir compromissos, por causa da consequência que a gente pode ter. Né? Passei muito aí. Segundo, é a indecisão. A indecisão é a segunda razão de nós sairmos do trilho do compromisso. Veja, em Juízes 5, 15 a 16, nós temos o cântico de Débora, depois que a vitória lhe é dada, e é dito sobre as tribos de Israel que deveriam ir para aquela batalha. E aí é dito assim sobre a tribo de Ruben: nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. A indecisão, não apenas o medo da responsabilidade, mas a indecisão frente às realidades que nos cercam, é outro fator que faz com que a gente saia do trilho do compromisso. Um dos efeitos do relativismo pós-moderno é justamente essa falta de convicção quanto ao que é verdadeiro. A sociedade pós-moderna quer fazer com que a realidade de uma verdade absoluta seja questionada. E aquilo que é preto no branco se torna cinza. E aí a gente já começa a ficar sem muita certeza do que é verdade. E quando você não tem certeza do que é verdade, você começa a ficar, sim, indeciso quanto aos compromissos que você deve assumir. Porque eu não quero me comprometer com alguma coisa que não seja significativa, com algo que seja relevante, com algo que seja verdadeiro. A nossa sociedade não percebe isso, mas uma implicação direta do relativismo da verdade é a indecisão na nossa vida. Veja, se uma vida a dois, um casamento, ok? Realmente não é aquilo que é melhor e é aquilo que é o que Deus pretende para a gente, por que eu devo me casar? Se eu tenho dúvidas quanto à questão de que um relacionamento, de fato, é entre um homem e uma mulher, eu fico indeciso quanto eu devo me relacionar com uma mulher? E outras realidades que surgem dentro da nossa sociedade por conta disso. Quando nós não temos certeza do que é certo, o nosso nível de compromisso se esvazia. É ou não é? Quando você não tem certeza de que se algo é certo, o seu nível de compromisso com aquilo se esvazia. Você pode até se comprometer, mas você não vai se comprometer com corpo e alma. Sei lá se isso realmente é o correto, sei lá se realmente isso é o certo, mas e se amanhã eu mudar de ideia? Mas e se amanhã me provarem que o correto não é isso, é aquilo, que a verdade não é essa, é aquela? Então a consequência disso dentro da nossa sociedade tem sido essa perspectiva de fazer com que a gente não tome uma decisão
para valer em relação a nada daquilo que a gente vai realizar, a nada daquilo que nós vamos produzir através da nossa vida. Se nós estamos como alvos do Evangelho, se nós já fomos alcançados pelo Evangelho, então, uma das coisas que as Escrituras mostram para a gente é que o Evangelho, ele nos traz para a realidade de algo que Deus está fazendo na história, de algo que Deus está fazendo no mundo. E ele nos convida a nos envolvermos com isso que Deus está fazendo no mundo. E para estarmos em missão com Deus no mundo, nós precisamos ter convicção absoluta do que o Evangelho nos apresenta. Veja, certa vez, alguns dos seguidores de Jesus, após a morte dele, isso está narrado no livro de Atos, eles foram levados diante de algumas autoridades, que disseram para eles que eles não poderiam pregar o Evangelho. Eles não poderiam compartilhar com as pessoas aquilo que Deus havia feito em favor das pessoas por intermédio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E o texto diz assim, em Atos 4,12, primeiro, Pedro, falando em nome dos apóstolos, afirma a convicção que ele tem no Evangelho. Ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristãos autênticos são criticados e são chamados de pessoas intolerantes, porque eles não aceitam a possibilidade de que haja salvação através de qualquer outro nome, de qualquer outro projeto que não seja aquele que foi feito por Deus em Jesus Cristo, através da morte dele e através da ressurreição dele. Nós entendemos isso assim, existe sim verdade, ensinos verdadeiros em toda e qualquer religião. Mas apenas aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo, através da sua vida sem pecado, perfeita, através da sua morte, representando gente imperfeita como eu e você, e a ressurreição dele, demonstrando que ele venceu a morte, é que pode nos colocar em reconciliação com Deus novamente, colocar-nos numa vida de relacionamento com Deus e nos dar a realidade da eternidade de volta para a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem autêntica do discipulado que Jesus nos propõe. E qualquer cristão autêntico não abre mão disso. E porque não abre mão disso, então muitas pessoas olham para você, para nós, para aqueles que não abrem mão disso e dizem: esse povo é um povo intolerante, é um povo radical. Porque eles acham que só eles estão certos. Veja, eu não acho que só nós estamos certos. Há muita verdade presente e ensinos verdadeiros presentes em várias religiões. Mas eu creio, em absoluto, que somente essa realidade, daquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, é o único caminho que pode nos reconciliar, plena e efetivamente com Deus. Se nós não cremos nisso, então nós não nos envolvemos com Deus na missão. Se nós não cremos nisso, nós não vamos compartilhar isso. Pare e pense um pouco. Essa é a resposta que Pedro dá para eles. Pedro diz para eles: olha, essa é a mensagem absoluta da qual a gente crê. E quando eles dizem para eles: vocês não podem pregar isso, veja o que ele responde. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando nós experimentamos a realidade do Evangelho, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado. Não podemos abrir mão disso. Agora, se nós somos indecisos quanto a isso, se você ainda é indecisa quanto o que me reconcilia com Deus realmente é aquilo que Deus fez por mim através de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que ainda pondera, mas será que o budismo, mas será que o shintoísmo, mas será que o espiritismo, mas será que qualquer outro ismo também não pode nos reconciliar e nos conduzir a Deus? Você não vai compartilhar essa mensagem. Você não vai compartilhar. Porque a nossa indecisão faz com que a gente não tenha o compromisso que deveríamos ter para compartilhar com isso.
Agora, quando nós temos essa convicção, nós vimos isso, nem todos nós vimos, mas alguns viram, eu acabei vendo bastante, porque o Wesley me fez ver, né, no mês passado, através do mês de Ramadã, no mundo islâmico. Nós falamos de intolerância aqui, mas não existe intolerância maior do que aquela que cristãos vivem no Oriente Médio. Pessoas que têm suas casas marcadas com N de Nazareno, para que as pessoas, no mês de Ramadã, os islâmicos radicais saibam quem são os seguidores do Messias, quem são os seguidores do Nazareno, e possam então queimar as casas, estuprar as mulheres, matar as pessoas. Mas só que isso não aparece no Jornal da Globo. Isso não é dito em nenhum lugar. Isso não é intolerância no mundo. Mas você como cristão, ou eu como cristão, ou eles como cristãos, se levantarem e dizer assim, não, a reconciliação, o caminho da salvação é aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, isso é ser intolerante. E sabe o que é impressionante? É que essas pessoas nesses lugares estão morrendo. E sabe por que elas estão morrendo? Elas estão morrendo porque elas estão dizendo, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Elas têm convicção e por isso não são indecisas. O nosso compromisso é evidenciado na medida direta das nossas convicções. Se você tem convicção de que é sua responsabilidade educar os seus filhos e criar os seus filhos de acordo com os princípios daquilo que a palavra de Deus nos apresenta para que ele seja um cidadão decente, honesto, bom, produtivo, não importa quais sejam as leis votadas pelo governo, você vai educá-lo. Se você tem convicção de que como marido e mulher, vocês precisam enfrentar o que for no casamento de vocês, para que ele possa durar até que a morte os separe, vocês vão lutar juntos por isso. Quando um dos cônjuges é indeciso quanto a isso, quando um dos cônjuges não tem convicção quanto a isso, é muito difícil manter um casamento. Porque casamento não é um espaço de lazer, aonde a gente vai usufruir o tempo todo de coisas boas. É um espaço de maturidade, de crescimento. Um espaço onde a gente aprende a abrir mão dos nossos próprios direitos em favor do outro. Onde a gente aprende a construir um projeto de vida juntos. Quando a gente não quer isso, quando a gente é indeciso quanto a isso, é muito difícil o casamento permanecer de pé. Então, o nosso compromisso é evidenciado na medida direta das nossas convicções. Por isso Jesus diz para a gente em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, nós temos convicção de fato de que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Tu és para mim mais do que paixão, és o Deus da minha vida, Senhor do meu viver. Nós cantamos isso aqui. Nós temos convicção disso. E se nós temos convicção disso, então isso me leva a voltar os olhos para essa palavra, para esse livro, e buscar aqui a direção, os princípios, as orientações que esse Deus que nos criou no seu amor, e que nos ama e que quer o melhor para a gente, nos dá, para que a gente viva a partir dessas realidades. Outro fato que nos tira do trilho do compromisso é a apatia. Medo de assumir responsabilidade, indecisão e apatia. Juízes 5,17, o texto diz assim, Gileade permaneceu do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios, Asser permaneceu no litoral, em suas enseadas ficou. 3 tribos que estavam apáticas à situação que estava acontecendo à nação de Israel. O bicho estava pegando, o couro estava comendo, o fogo estava alastrando, e eles estavam nem aí, né? Cada um cuidando da sua vida, né? Cada um cuidando dos seus próprios interesses. É mais ou menos o que acontece muitas vezes dentro da nossa nação.
as situações no nosso mundo, no nosso país, a seca que a gente está vivendo no estado de São Paulo, e a gente tomando banho de 2 horas, porque na minha casa tem água. Apatia. A gente não consegue perceber que uma hora aquela circunstância, aquela situação vai chegar na gente, vai nos alcançar. Então, leis que às vezes a gente vê sendo aprovadas no país, que não beneficiam em nada, não vão beneficiar em nada a nação. E agora eu vou pedir licença aqui aos nossos visitantes, né, para eu dar uma boa paulada, né, uma boa pedrada, ok? Na igreja evangélica. Leis que não vão favorecer em nada a realidade da nossa nação, da nossa sociedade, mas porque elas não atingem diretamente os cultos evangélicos, os templos evangélicos, as reuniões dos evangélicos, está tudo certo. A gente não tem que se preocupar com isso. Onde já se viu um negócio desse? Eu me lembro quando estava aquela história de aprovação da lei PL 22, da PL 22, e que aí um monte de pastor ficou desesperado, e vários deles vieram fazer contato comigo, que precisávamos ter uma reunião e tudo mais, porque se a PL 22 fosse aprovada, a gente ia ter que fazer casamento gay, porque senão ia ser preso. Eu falei, rapaz, não vou perder meu tempo com reunião com vocês, não. Eu vou ser preso, não vou fazer. Eu não vou fazer, não concordo, eu não acho que isso é correto. Respeito o homossexual, o gay, mas minha prática pessoal não vai ser de fazer o casamento de 2 homens ou de 2 mulheres. Para mim isso está muito definido. Não, mas se a lei aprovar, mas se a lei aprovar eu vou preso. Eu vou desobedecer a lei. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte: agora o negócio virou para os evangélicos, aí todo mundo correu atrás. Mas e se não virasse? E se leis que são aprovadas não afetam em nada a igreja fica no seu comodismo. Mas nós temos que nos lembrar, se você se tornar um seguidor de Jesus, você tem que se lembrar que você está fazendo parte de um povo em missão no mundo. E nós estamos preocupados não com a igreja, nós estamos preocupados com aquilo que Deus está fazendo na história, na vida das pessoas, na sociedade. Nós fazemos parte desse negócio. Nós não podemos ficar assentados na nossa apatia. Nós não podemos fazer com que a realidade daquilo que a gente chama fé, igreja, seja lá o que for, seja apenas as reuniões agradáveis que a gente tem num recinto bonito, como esse aqui. Isso não pode se transformar, como foi a SER, né? Nos nossos navios e barcos, onde a gente fica sentado só, contando história. Aquilo que a gente vive aqui, que a gente celebra aqui aos domingos, precisa afetar a nossa vida para que no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na academia, na política, na arte, lá fora, no dia a dia, nós tenhamos posturas que contribuam com a construção de um mundo bom e perfeito. Porque esse é o plano de Deus. A ênfase de um individualismo como foco da nossa existência gera pessoas apáticas diante da realidade da vida. Nós somos tão individualistas, a nossa sociedade nos convida a uma vida tão individualista, que às vezes a gente se torna apático às realidades que estão acontecendo debaixo do nosso nariz. O aumento da violência, o aumento da prostituição, ou pelo menos do incentivo à lascívia, no meio das nossas crianças. A gente fica indiferente a isso. Como discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos ter consciência das consequências que a rebelião trouxe ao ser humano. Veja, Deus criou um mundo bom e perfeito, meu querido e minha querida. Um mundo onde as relações deveriam ser desenvolvidas de tal maneira que nós contribuíssemos para o melhor na vida do outro. Mas quando a humanidade tomou a decisão de governar a sua própria vida,
Isso afetou não apenas a relação do ser humano com Deus, mas isso afetou também a relação do ser humano com o próximo. E afetou a relação do ser humano com a própria criação. De formas que hoje, isso que a gente experimenta e a gente vive, seja numa seca, seja numa tsunami, que às vezes a gente vê acontecendo, e outras catástrofes dentro da natureza, é fruto do nosso desrespeito para com a natureza. A nossa falta de consideração e de administração ecológica coerente. Mas a gente olha e acha que isso não tem nada a ver com a gente. Isso tem a ver com sei lá com quem, mas com a gente não. Isso afetou as nossas relações, de maneira que a gente se importa mais com aquilo que é nosso, com aquilo que vai trazer algum tipo de prazer para a gente, mesmo que as consequências disso, mais tarde, sejam funestas. Uma pessoa aqui da nossa comunidade, certa vez, alguns meses atrás, compartilhou comigo a respeito de um vizinho que, mesmo com todo esse falatório da seca, estava lá lavando o carro. Belo e tranquilo. E essa pessoa disse para ele: ei, fulano, olha a seca aí, né? Ó, o carro, né? Tudo mais. E ele virou para ela e disse assim: quantas pessoas moram na sua casa? Ela falou: 3. Não lembro a história direito, se é 3, se é 2, né? Mas falou, e ele falou assim: então, na minha também, eu e meu carro. Falta de percepção. Uma vida tão individualista que faz com que coisas que a gente tenha sejam medidas no mesmo valor de um ser humano. Isso é loucura. Nós não podemos, se nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós precisamos entender que no nosso coração não pode haver espaço para a apatia. Jesus diz em João 4,35, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra, a sua obra. Vocês não dizem daqui 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está dizendo aqui, eu vou trocar em miúdos aí que ele está falando, para de olhar para vocês mesmos, erga os olhos e olha para fora, olha para a humanidade. Eu estou lendo um livro chamado Jesus Puro e Simples, de um autor chamado Wayne Cordeiro. Eu gosto muito desse autor, eu leio vários livros dele, esse é o último livro dele que saiu, e ele diz num capítulo lá do livro, que eu achei muito interessante, ele diz assim, não importa qual o tamanho que a sua igreja seja, você não mede o sucesso da sua igreja pela quantidade de pessoas que estão dentro dela, você mede o sucesso da sua igreja pela quantidade de pessoas que estão perdidas lá fora. Totalmente missional. Que diferença faz a gente dizer que tem uma igreja com 1.000 membros, 10.000 membros, se você habita numa cidade com 1 milhão de pessoas, cuja maioria não sabe discernir da mão direita da esquerda? O que adianta nós, como igreja, na nossa cidade, olhar para nós mesmos e dizer, veja como as coisas estão indo bem aqui entre nós, se quando a gente olha para fora ainda tem tantas pessoas que ainda não sabem da realidade de um Deus que as ama profundamente e deseja resgatá-las e trazê-las de volta para um relacionamento de amor com Ele e uns com os outros. Ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vemos que Deus busca pessoas que estejam comprometidas com a realidade do reino de Deus. A apatia para com o reino de Deus é fruto, sabe do quê? De uma religião que transforma Deus em alguém que existe para servir-nos. A apatia para com
vermos pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, vermos pessoas sendo libertadas, curadas, vermos famílias sendo transformadas, restauradas, vermos uma cidade sendo revigorada pelos valores do governo de Deus, é fruto de nós termos uma religião que transformou Deus em alguém que existe para nos satisfazer. Ao invés de nós entendermos que Ele é aquele que nos convoca para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Aonde estamos e além de onde estamos. Essas são as razões que nos tiram do trilho. Agora, como é que a gente volta para Ele? Primeiro, a gente precisa de convicção de que Deus está conosco. Veja, Juízes 4:9, Débora diz assim para Baraque. Lembra que Baraque falou, se você vier comigo, eu vou. E aí Débora diz para Baraque, ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Aí ele responde, se você for comigo, eu vou. Respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ou seja, Débora está dizendo para Baraque, ok, se você acha que é mais importante eu estar com você do que Deus estar com você, eu vou com você. Mas fique sabendo que aquilo que poderia ser glória para você, não lhe será dado. Vai ser colocado na mão de uma mulher. Porque o que faltava em Baraque era a convicção de que Deus estava com ele, naquilo que Débora estava dizendo que ele deveria fazer. Através do Evangelho, nós não apenas fomos alcançados e reconciliados com Deus, mas o Evangelho também diz que Deus vem estar conosco. Quando nós nos comprometemos com a missão de Deus, o Senhor nos acompanha aonde quer que a gente vá. Jesus faz essa promessa antes dele ser assunto aos céus, aos seus primeiros seguidores, e ela se estende até nós. Ele diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora a gente precisa entender isso direito, ok? Esse texto não é um texto para a gente usar dizendo assim, que Deus, seja lá qual for a situação que a gente está, a gente diz assim, não, mas Deus está comigo. Esse texto precisa ser lido dentro do contexto, e o contexto, Jesus está dizendo assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam discípulos. Vão para a batalha, vão para a luta, vão para a guerra, vão viver de acordo com aquilo que Deus deseja que vocês vivam. E se vocês fizerem isso, eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, quando nós estamos engajados com a missão do reino, Jesus está conosco naquilo que nós estamos realizando, naquilo que nós estamos fazendo. Baraque achava mais importante ter Débora com ele do que ter o próprio Deus com ele. Portanto, para que a gente possa se envolver numa vida de compromisso, é mais importante nós termos a convicção de que Deus está conosco naquilo que nós estamos fazendo, do que termos outras pessoas conosco naquilo que Deus está fazendo. George Whitefield, que foi um pregador do século XVIII, ele dizia assim, eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria. Ah, eu não posso fazer muita coisa lá na minha casa, ou lá na minha escola, lá no meu trabalho, só eu sou cristão. Mas Deus está com você, então você é a maioria. Segundo, nós precisamos de coragem para nos envolvermos. Para voltarmos ao trilho do compromisso, nós precisamos de coragem para nos envolvermos. Jael é a mulher em quem Deus colocou na mão a vida de Sísera. Ao invés de Baraque levar a honra de ter matado o grande general Sísera, quem o matou foi essa mulher chamada Jael. Diz assim o texto, Jael saiu ao encontro de Sísera, que estava fugindo porque ele tinha perdido a batalha, e o convidou, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. E aí ele está cansado, ele pede algo para beber, né, e tal, ela dá leite para ele tomar, e ele relaxa e dorme.
E aí diz assim: entretanto Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Moral da história: cuidado com quem te chama para dormir. Se a sua mulher ficar brava com você, cuidado se ela falar para você, vai dormir, ele te dá um leitinho. Okay? Se você for dormir e ela vier com leitinho, não tome. Não tome o leitinho. Brincadeiras à parte. Jael se comprometeu com algo que ela não precisava ter se comprometido. Ela era esposa de Heber. Heber não era não fazia parte de nenhuma das tribos de Israel. Ela não precisava ter entrado nessa parada. Ela podia ter sido uma dessas que diz: opa, não me comprometa. Mas ela não faz isso. Ela sabe que aquele homem era o general de um rei que estava oprimindo uma nação. E ela então se utiliza da sua sutileza e põe fim à vida daquele tirano. Ela teve coragem para se envolver. Num dos ministérios que nós temos aqui na nossa comunidade, chamado Homens de Coragem, o nosso slogan é: coragem para ser diferente e compromisso para fazer diferença. Isso vale para os homens, mas isso vale também para as mulheres, e vale para adolescentes e jovens, e vale para cada pessoa que realmente quer levar uma vida com Deus a sério. Nós precisamos de ter coragem para sermos diferentes, mas nós também precisamos ter compromisso para fazer a diferença. Débora sabia disto, e ela fez isso consigo mesma. Lá no Cântico de Débora, do capítulo 5, tem um momento de autoministração, onde Débora fala com ela mesma: desperte, Débora, desperte, 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 e rompe em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Ela diz: nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos comprometer. Não adianta nada a gente ficar sentado olhando o que está acontecendo e dizendo: ei, mas veja como a vida está indo, ei, veja o que está acontecendo, ei, ninguém vai fazer nada, e só reclamando. Precisamos nos envolver, precisamos nos comprometer. Estamos num ano político, e se você é como eu, política nesse país é um negócio que está dando um desânimo danado na gente, e a vontade que a gente tem é de ficar na apatia, não é? De falar: quem que você vai votar? Não vou votar em ninguém, não quero saber desse negócio esse ano, não. Mas veja, isso não muda nada. Nós precisamos orar, nós precisamos pensar, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos envolver. É o único caminho. Jesus fez isso por mim e por você. Hebreus capítulo 4, versículo 7 a 10 é esse texto. Esse texto diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto de Hebreus diz que Jesus, ele não ficou de longe vendo a nossa situação. Deus não ficou de longe vendo a nossa situação. Deus se comprometeu conosco. Deus se transformou em um ser humano. Deus se fez um de nós. A imortalidade se revestiu de mortalidade. O infinito se limitou ao finito. E ele veio se envolver com a realidade do nosso mundo pecador, desconexo, rebelde. E ele viveu como um ser humano aqui, e o texto nos diz que ele se comprometeu em obediência ao Pai até a última consequência.
até a morte. Porque pediu para o Pai livrá-lo da morte. E o texto diz que o Pai o ouviu e o livrou. Sabe por quê? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele experimentou a morte. No entanto, a morte não pôde contê-lo. Porque ele fez aquilo que eu e você não podemos fazer. Viveu a vida que eu e você não podemos viver. Deus não ficou de longe olhando para nós e dizendo, ei, se virem. Ele se envolveu. Ele veio consertar as coisas aqui e Ele está consertando as coisas aqui. Isso me leva para a última perspectiva daquilo que pode nos trazer de volta para o trilho. É nós reconhecermos isso. Reconhecermos os feitos do Senhor. Juízos 5:11 diz assim, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Mais alto do que aqueles que ficam lá na marginal Tietê, quando ela está congestionada, na ponte Rio-Niterói, quando ele está no horário de pico, gritando, água, água, água fresquinha, água fresquinha. Eleva a sua voz e grite o Evangelho. Grite, para que todos possam ouvir e saber aquilo que Deus fez em favor da humanidade. Nós temos consciência dos feitos do Senhor. Você já fez isso pela sua própria vida? Você já reconheceu os feitos do Senhor em seu favor? Já parou e olhou para a história que esse livro conta, entendendo que ela tem a ver com você? Um dia eu olhei para esse livro e entendi que aquilo que estava contando aqui não era apenas sobre pessoas do passado, mas era sobre a minha vida, sobre o que Deus fez por mim. O maior de todos os feitos de Deus foi aquele realizado por intermédio de Jesus Cristo, com a sua morte em nosso favor. O maior de todos os feitos de Deus é aquilo que nos é comunicado quando a gente olha para essa mesa aqui. Esse pão que a gente vai partir, esse cálice que a gente vai tomar, nos fala do maior feito de Deus em favor da humanidade, do maior de todos os milagres, que foi vencer a morte, que eu e você não podemos vencer. Vencer aquilo que nos atemorizava, nos escravizava, nos prendia. Às vezes eu converso com pessoas e pessoas dizem assim para mim, mas Ricardo, se Deus me ama, por que Ele não faz assim na minha vida? É porque todo o amor de Deus já foi demonstrado por nós naquilo que Ele já fez pela nossa vida. Eu não sei te dizer por que algumas coisas não mudam, algumas realidades não mudam na minha vida, na sua vida, algumas demandas, elas continuam sempre presentes e a gente sempre tem que ficar lutando com elas, mas uma coisa eu sei te dizer, isso não tem nada a ver com a realidade de Deus não te amar. Porque as Escrituras nos dizem, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse foi o maior feito de Deus. Deus não olhou para mim, olhou para você, olhou para a humanidade e disse assim, ok, eu vou dar uma chance para vocês, 5 anos para ver se vocês fazem a vida do jeito que eu quero, 5 anos para ver se vocês vivem do jeito que eu quero que vocês vivam, ou 1 ano, ou 1 mês, não, Ele disse, vocês não vão conseguir viver a vida do jeito que eu quero, então eu vou aí, ser um de vocês e viver aquilo que vocês não vão conseguir viver. Então eu vou representá-los. Eu vou ser o homem perfeito, para quem agora a Trindade vai poder olhar e vai poder dizer, aqueles que dependem dEle podem se relacionar conosco. Deus prova o seu verdadeiro amor para conosco, tendo dado Cristo Jesus por nós. E como é que nós provamos o nosso amor por Ele? Jesus diz em João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama,
obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós iremos a Ele e faremos morada nele. Nós provamos o nosso amor por Deus nos comprometendo com Ele. Tendo compromisso de obediência com aquilo que este livro aqui nos narra, nos conta, nos ensina. Não com o que uma religião determina para a gente. Não com o que alguns líderes, apóstolos, pastores, bispos, arcebispos, semideuses determinam para a nossa vida. Mas aquilo que esse livro apresenta para a minha vida e para a sua vida, como o projeto bom e perfeito de Deus para nós. Quando eu obedeço isso, eu cresço em intimidade, em amizade com o Pai. Meu Pai o amará. Eu experimento mais da realidade, da presença de Deus em mim. E quando isso acontece, eu volto a ter uma vida de compromisso. 2 Coríntios 5,15 diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu entendo que Jesus fez isso por mim, que Ele deu a vida dele por mim, então, ainda que pessoas ao meu redor, mesmo na igreja, me decepcionem, falhem comigo, não sejam leais, ainda assim, eu não vou abrir mão do meu compromisso com Ele, porque o meu compromisso é com aquele que deu a vida dele por mim. E agora eu quero que a minha vida seja vivida para Ele. Vamos orar? Com o que é que você quer estar comprometido? Deus te convida para que você venha estar comprometido com Ele, com o amor dEle. Amor que nós celebramos aqui essa manhã. Amor que nós vamos experimentar aqui essa manhã, comendo do pão e bebendo do cálice. Mas nós precisamos ter coragem para respondermos a Ele dizendo: Deus, eu não quero viver uma vida fora do trilho do compromisso. Do compromisso com o Teu amor, com o compromisso com a Tua palavra, com o Teu reino, com a missão que o Senhor está exercendo no mundo. Senhor, leva-nos de volta para esse trilho do compromisso. Uma vida que expresse realmente a realidade daquilo que o Evangelho fez por nós. Uma vida que expresse de fato a realidade de que nós temos em nós a vida do Teu Filho. Uma vida que expresse a realidade do fluir dessa vida através de nós. Nós te agradecemos por essa mesa. E nós consagramos ao Senhor esses elementos para que eles façam o papel de meio de graça que o Senhor determinou que eles tivessem para nós, ó Deus. Essa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém.